você quer que o teu filho desenvolva inteligência emocional, se você quer que o teu filho aprenda a lidar com as próprias emoções, comece ouvindo as emoções sem tentar corrigi-las ou direcioná-las, sem tentar dizer para o teu filho o que é certo e o que é errado. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, converso com pais de crianças com TDAH e hoje eu vou falar sobre sentimentos, emoções. É muito importante que você nomeie os sentimentos que você está observando numa determinada situação. Crianças não sabem nomear os próprios sentimentos. Elas têm muitas dificuldades. E muitas vezes elas não sabem reconhecer o que elas estão sentindo. Algumas crianças, por exemplo, choram quando estão com sono. E elas não sabem que elas ficam irritadas quando estão com sono. Se você nomeia isso para elas, isso fica muito mais fácil, muito mais claro. E ela começa a associar que, quando eu estou com sono eu fico irritada. Então, hora de dormir. Estou ficando irritada, acho que eu estou com sono. A mesma coisa com fome. Ou quando a criança está brava porque não consegue montar um quebra-cabeça, por exemplo. Você pode nomear para a criança: você está bravo, você está chateado porque não está conseguindo montar o quebra-cabeça. As crianças, elas não entendem que elas podem fazer escolhas quando estão afogadas nas próprias emoções. As crianças não entendem o que elas estão sentindo. Elas simplesmente sentem e pronto. Crianças não têm a área da racionalidade, da lógica totalmente desenvolvida. Então não adianta você trazer uma explicação racional, você corrigir a atitude da criança, porque dessa forma você perde a conexão. A criança não vai conseguir entender aquilo que você está falando, porque ela simplesmente está afogada nas próprias emoções. Porque o lado cerebral, que é responsável pelas emoções, já está totalmente desenvolvido. Tá muito aflorado na criança. Mas o lado racional, lógico, ainda está em desenvolvimento. Então as crianças, elas sentem um conjunto de emoções que todos nós seres humanos experimentamos, mas elas não sabem nomear aquilo que elas estão sentindo, porque elas ainda não conhecem a lógica, a racionalidade por trás daquele sentimento. Então é muito importante que a criança conte com a tua ajuda. É muito importante que você nomeie os sentimentos que você está observando numa determinada situação. É claro que para isso você precisa saber qual é o sentimento. E para saber qual é o sentimento do outro, você precisa identificar isso em você. Se você não se permite sentir raiva, por exemplo, tristeza, dificilmente você vai permitir que o teu filho sinta raiva ou tristeza. Você vai tentar reprimir esse sentimento no teu filho, porque nem você sente, você não permite que esse sentimento se aflore em você, o que é bastante perigoso. É por isso que o autoconhecimento, o autocuidado precisa estar presente na educação dos filhos, porque se você não entende o que você sente, logo você não vai entender o que teu filho sente, logo você não vai ensinar o teu filho a entender o que ele sente e vocês ficarão perdidos. O truque é usar palavras curtas, simples, que definam aquele momento, que definam aquele sentimento. Então, feliz, triste, chateado, magoado, frustrado, desmotivado, irritado, bravo, cansado, enfim. Você utiliza palavras curtas para definir uma situação. Então, vou dar um exemplo aqui. Teu filho tá brincando de quebra-cabeça e tá tendo muita dificuldade de montar as peças. E aí ele fica irritado e joga as peças pro ar, pro alto, enfim. Espalha tudo. E você, ao observar essa cena, chega pro teu filho e diz o seguinte: filho, você está irritado porque você está tendo dificuldades de montar o quebra-cabeça. Você está chateado. Nomeou.
chateado, certo? Você aceita aquele sentimento. Você nomeia para que o teu filho entenda que quando ele não consegue desempenhar alguma tarefa da maneira como ele gostaria, ele fica chateado. E aí, em seguida, você pode ajudar ele a lidar com essa chateação. Então, você pode dizer: você precisa de ajuda para montar o quebra-cabeça? Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Ou você simplesmente pode deixar ele com esse sentimento. Que tal fazer isso num outro momento quando você se acalmar? E aí você deixa ele com essa chateação, com essa frustração, ele vai ter que aprender a lidar com isso. E aí, num outro momento, quando ele estiver mais calmo, ele pode voltar e retomar essa tarefa, essa atividade. Uma outra maneira de você ensinar sobre sentimentos, de você falar sobre emoções para o teu filho, é falar dos seus sentimentos. Então, numa situação conflituosa, você diz como você está se sentindo. Ao invés de você xingar, brigar, enfim, falar todo um discurso, você pode falar dos seus sentimentos. Eu estou muito chateada com você porque você se jogou no chão e eu estou muito triste com a sua atitude. Então você está falando da sua tristeza e do porquê você ficou triste. Isso é muito importante, tá? Dessa forma, você estará praticando com o teu filho a empatia, ou seja, você presta atenção nele, faz ele prestar atenção em você, nos seus sentimentos. Se comunicar os seus sentimentos não resolver, você parte para a ação. E o que é partir para a ação? É você simplesmente agir mais e falar menos. Vou dar um outro exemplo aqui. O teu filho sempre adia a hora do banho. E você fica muito irritada com isso, você fica muito nervosa e você pode utilizar o seu sentimento para acessar o teu filho. Filho, eu fico muito chateado, eu fico muito triste todas as vezes que você não cumpre aquilo que você promete. Todas as vezes que você adia a hora do banho. Você pode falar isso. Se mesmo assim isso não resolver, se o teu filho não se importar com o que você está sentindo, então você simplesmente direciona ele para o banho. Então você pega o bracinho dele, sem violência, sem estresse, chegou a hora do banho. E aí você direciona ele para o banheiro para ele tomar banho, tá? Então quando a fala não tem muito retorno, você parte para a ação. Eu quero mostrar para você um livro que se chama Emocionário. Esse livro é muito legal, eu utilizo muito aqui no meu consultório. É um dicionário das emoções, tá? E esse dicionário ajuda as crianças e até os adultos a identificarem o que elas estão sentindo naquele momento. Então tem diversas emoções aqui. Vou abrir aqui para vocês terem uma noção. Ternura, amor, ódio, raiva, irritação, tensão, melancolia, tédio, expectativa, aversão, entusiasmo, medo, confusão, timidez, ou seja, tem diversos sentimentos, diversas emoções, e aí tem uma descrição de cada sentimento. Então, o que é a irritação? O que acontece quando nós ficamos irritados? É bem legal. E aí tem uma ilustração de como a irritação ou aquele sentimento se apresenta. Eu acho que é um recurso muito positivo, desenvolve inteligência emocional, você ajuda a criança a nomear aquilo que ela está sentindo, você ajuda a criança a identificar aquilo que ela está sentindo, e isso fortalece autoestima, aceitação de si mesmo, autovalor, é muito importante. Trabalhar sentimentos, identificar sentimentos e emoções é absolutamente necessário para a nossa autoestima, para o desenvolvimento do nosso amor próprio, o fortalecimento do amor próprio, o desenvolvimento da nossa personalidade, enfim, para o desenvolvimento saudável de uma forma geral, certo? Então, fica aí a dica para vocês acham em todas as livrarias virtuais, e presenciais também. É um livro fácil de achar e se chama Emocionário, que é o dicionário das emoções. Crianças com TDAH têm muitas dificuldades
para lidar com as próprias emoções. Então, elas, mais do que outras crianças, precisam de recursos como esses, porque elas se afundam, se afogam, mergulham nas próprias emoções e não conseguem sair de lá muitas vezes. Elas não sabem lidar com a irritação, elas agem de uma forma impulsiva, elas não conseguem lidar com a impulsividade, com a raiva, com a frustração. Tudo tem que ser do jeito dela, senão não tá bom, enfim. Então são crianças que precisam utilizar esses recursos ainda mais, tá? Se você é pai ou mãe de uma criança com TDAH, não deixe de investir nesses recursos. Se não der para comprar o livro, não tem problema, você pode fazer um dicionário das emoções aí na tua casa, tem muitas coisas na internet, muitas coisas bacanas. Faça um quadrinho de emoções para a criança conseguir identificar o que ela está sentindo naquele momento, naquela situação, porque tudo isso facilita, traz para a consciência como ela está sentindo e, principalmente, as maneiras adequadas de lidar com aquele sentimento. Eu posso sentir raiva, mãe? Posso! Pode, filho, pode sentir raiva sim. Mas eu posso sair batendo nas pessoas, quebrando meus brinquedos? Não, você não pode. Sentir você pode tudo. Todos os sentimentos são permitidos. Mas agir da maneira que você acha correto, não pode. Então, nomear os sentimentos para a criança é um primeiro passo para você direcionar as atitudes, para você colocar, encaminhar a criança para as atitudes mais adequadas, certo? Espero que você tenha gostado dessa dica, desse livro emocionário. Deixa seu comentário aqui que eu quero saber tudinho. Um beijo e até o próximo vídeo.